Muito bem, nós estamos aqui para dar continuidade a esse estudo bíblico para você, comentário no livro de Deuteronômio. E nós agora vamos comentar o capítulo 9 e o capítulo 10 do livro de Deuteronômio. Capítulo 9, Moisés lembra aos israelitas as suas murmurações e suas infidelidades. Infelizmente, o povo, nos 40 anos que passou pelo deserto, murmurou, foram infiéis, foram incrédulos e por isso não entraram na terra prometida. Depois, Moisés vai falar das segundas tábuas da lei, da vocação da tribo de Levi, no capítulo 10, e vai exortar o povo à obediência. Vamos então começar no capítulo 9, e continuar o estudo. Capítulo 6, 7 e 8 também são muito importantes, e o capítulo 9, 10 e até o 11, esse é o segundo discurso de Moisés, O capítulo 6, no verso de número... capítulo 8, na verdade, verso 3, nós temos a resposta que Jesus deu à primeira tentação do inimigo. Nem só de pão viverá o homem, mas tudo que sai da boca do Senhor. Depois, no capítulo 6, verso 16, nós temos a segunda resposta que Jesus disse: não tentareis o Senhor vosso Deus. Capítulo 6, verso 16. E no capítulo 6, 13, a última tentação, quando Satanás queria ser adorado, Jesus disse: ao Senhor teu Deus servirás e só a Ele adorarás. Então, nós temos aí no capítulo 6, 7 e 8, basicamente, as respostas de Jesus. Vamos lá para o capítulo 9, que é a continuação do segundo sermão de Moisés para a nova geração. Ele diz: ouve, ó Israel. Essa expressão ouve é sempre muito importante, porque eles deveriam pôr atenção. Ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão para entrares a possuires nações maiores. Não era exatamente naquele dia que Moisés estava falando, mas o hoje era o tempo presente. Passarias o Jordão a possuir nações maiores e mais fortes do que tu. Aquelas 7 nações mencionadas lá no capítulo 7, verso 1, que são os heteus, girgazeu, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus, eram nações mais fortes do que Israel, cidades grandes e muradas até os céus. Moisés aqui está usando a mesma expressão que os filhos de Israel usaram, que as cidades eram muradas até os céus, quer dizer, muros altos, não é? Verso 2, um povo grande e alto. Esse povo era maior, até em termos de estatura, do que os filhos de Israel. Filhos de gigantes que tu conheces e de que já ouvistes, Homens grandes, homens altos, homens fortes, quem pararia diante dos filhos gigantes? Era uma pergunta que eles faziam. E sabe, pois hoje, que o Senhor teu Deus que passa diante de ti é um fogo que consome e os destruirá. Deus é um fogo consumidor. E a promessa é que Deus é que ia destruir. E os derrubará diante de ti, e tu os lançará fora, e cedo os desfará, como o Senhor te tem dito. Quem sabe Davi cria nessa promessa de 9:3 que o Senhor derrubaria os gigantes diante dele. Por isso ele foi enfrentar Golias, não é? Deuteronômio 9:3. Quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, não fales no teu coração dizendo: por causa da minha justiça que o Senhor me trouxe à terra para possuir, porque pela impiedade dessas nações é que o Senhor as lança fora diante de ti. Então Israel não deveria jamais se orgulhar, se exaltar, se ensoberbecer, pensando: nós somos tão justos que Deus nos trouxe nessa terra. Não era essa a razão.
Deus lançava aquele povo fora por causa da iniquidade deles, por causa do pecado deles. A medida do cálice deles se encheu, como Deus disse a Abraão, né, que até que a medida do cálice dos heveus, dos girgazeus, dos amorreus, dos herveus, todos enchesse o cálice de Deus. Então chegou a hora do julgamento. Então Deus deixa claramente que era pela impiedade dessas nações que o Senhor os lançava fora. E chama a atenção de Israel para que eles também não fossem ou adorassem os deuses daqueles povos. Deus exigia exclusividade de adoração. Verso 5, não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade dessas nações, o Senhor teu Deus as lança fora diante de ti, para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então a razão com que Deus tirava aquele povo é porque o cálice da medida da iniquidade dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus, dos jebuseus chegou ao seu cúmulo e era hora de lançar. E a segunda razão é porque Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó, mas não era pela justiça do povo, que nós sabemos que o povo não era justo nem reto. O povo tinha cometido muitos pecados, não é? Muitas vezes tem gente que fala mal dos outros, mas o ato de você falar mal dos outros não faz de você um santo. Pelo contrário, faz de você um pecador fofoqueiro. Então, nós não devemos falar mal dos outros, né? Devemos olhar por nós mesmos e pronto. E se Deus, por exemplo, julga algum povo pela sua iniquidade, não é porque nós somos melhor, é porque Deus teve misericórdia de nós. Verso 6, sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá boa terra para possuí-la, pois tu és povo obstinado. Deus mesmo falou, vocês não são muito diferentes, vocês são teimosos, povo obstinado, povo teimoso. Lembra-te e não te esqueças de que muito provocaste a ira do Senhor teu Deus no deserto. Se Deus fosse agir com eles com justiça, tinha-os destruído no deserto, desde o dia que saíste do Egito até que chegasse a esse lugar. Rebelde fosses contra o Senhor. Moisés está lembrando que era por causa da rebelião deles que a maioria dos pais deles tinham caído no deserto. E Moisés está chamando a atenção para que eles não fossem rebeldes como seus pais. Pois em Horebe tanto provocasse a ira do Senhor, que o Senhor se acendeu contra vós para destruir. Aqui certamente Moisés está lembrando o evento do bezerro de ouro, que eles provocaram a ira, que Deus estava pronto para os destruir. Não é? Olha só, Moisés vai lembrar, subindo eu ao monte, para receber as tábuas de pedra, as tábuas do concerto. Note que os mandamentos são chamados de concerto, lei, ordenanças, estatutos, juízes, testemunhos, né? Aqui as tábuas do concerto que o Senhor fizera convosco. Então fiquei no monte 40 dias e 40 noites, pão não comi, água não bebi. Moisés só pôde ser alimentado pela própria presença de Deus. 40 dias no monte, sem comer pão, sem beber água, né? Até sem comer pão, poderia ir, Jesus ficou 40 dias sem comer pão, mas sem beber água é difícil, não é? Quer dizer, a presença de Deus o alimentou. E o Senhor, verso 10, me deu as tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. Olha que coisa maravilhosa eram os 10 mandamentos. Por isso que Deus lembra que qual era outro povo que tinha uma história dessa? De um Deus que aparecera, de um Deus que tirou de um outro povo, de um Deus que deu concertos justos, santos, escreveu com o dedo de Deus e nelas tinha escrito conforme todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado. Convosco no monte, no meio do fogo, no dia da congregação.
Sucedeu, pois, que ao fim de 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas do concerto, e o Senhor me disse: levanta-te, desce depressa daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito já se tem corrompido cedo e se desviou do caminho que eu lhe tinha ordenado, imagem de fundição para si fez. Moisés está lembrando o bezerro de ouro que eles fizeram, aquela imagem de fundição que para provocar a ira do Senhor. Os 40 dias que Moisés passou recebendo as tábuas do concerto de Deus e o povo fazendo o bezerro de ouro. Verso 13, falou mais o Senhor dizendo: atentei para esse povo e eis que é povo obstinado. Note que Deus falou que era povo obstinado no verso 6, agora no verso 13 de novo é povo obstinado, quer dizer, povo teimoso. Deixa que os destrua e apague o seu nome. Deus estava pronto para destruir o povo, para riscar a memória deles debaixo dos céus. Olha, deixa-me que destrua e apague o seu nome debaixo dos céus, e te faça a ti nação mais poderosa e mais numerosa que essa. Deus queria começar tudo novo com Moisés. Se Moisés fosse uma pessoa diferente, uau, eu é que vou ser a origem dessa nação, eu que vou ser o pai dessa nação, Moisés tinha dito: ó Deus, destrói logo e vamos começar tudo de novo, não é? Mas não foi a atitude de Moisés. Moisés orou, Moisés pediu a Deus que tivesse misericórdia, para que os egípcios não dissessem que Deus os tirou, e como não podia meter na terra, matou a todos. Moisés também pediu que Deus se lembrasse do concerto com Abraão, Isaque e Jacó. Foi os apelos que Moisés usou. Então virei-me e desci do monte, e o monte ardia em fogo, e as 2 tábuas do concerto estavam em ambas as minhas mãos. Moisés descia e o povo já tinha se corrompido. Nas tábuas dizia: não farás para ti mais escultura. E era exatamente o que o povo tinha feito. Verso 16: e olhei, e eis que havia pecado contra o Senhor vosso Deus, e vos tinha feito um bezerro de fundição. Imagine só, Arão pegou o ouro, cozeu aquele bezerro e fez lá aquele bezerro de fundição. E cedo vos desviaste do caminho que o Senhor vos ordenara. 40 dias foi o tempo suficiente para eles se desviarem. Mesma coisa aconteceu quando passaram o mar. Já depois de 3 dias lá em Mara, já começaram a murmurar. Não é? O povo com 45 dias já queria voltar para o Egito. Que coisa terrível, não é? Vos ordenasses. Então peguei as 2 tábuas e as arrojei ambas das minhas mãos. Moisés diz que quebrou as tábuas e as quebrei aos vossos olhos. Eles haviam quebrado o concerto, Moisés quebrou as tábuas. Moisés ficou tão indignado e irado com o povo que Moisés atirou as tábuas do chão e as quebrou. E me lancei perante o Senhor como dantes 40 dias e 40 noites. Imagine só, Moisés já tinha passado 40 dias e 40 noites, sem comer, sem sequer beber água. 40 dias e 40 noites. Aí Moisés se quebra as tábuas, se lança ao Senhor e volta e passa mais 40 dias e 40 noites, não come pão e não bebe água. Quer dizer, mas 40 são um total de 80 dias. Como é possível isso? Só Deus poderia sustentá-lo. Por causa de todo o vosso pecado que havias pecado, fazendo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. E Deus estava bem irado, pronto a destruir o povo. Porque temi, por causa da ira e do furor, com que o Senhor estava irado contra vós, para vos destruir. Porém, ainda por essa vez, o Senhor me ouviu. Eles tiveram sorte que Deus ouviu a Moisés. Também o Senhor se irou muito contra Arão para o destruir. Até Arão ia ser destruído. Mas também orei por Arão ao mesmo tempo.
Olha o que a oração de um justo pode. A oração de um justo livra uma nação, a oração de um justo livra um homem, Arão, que seria o sumo sacerdote. Porém, eu tomei o vosso pecado, o bezerro que tinhas feito, e queimei ao fogo. Moisés destruiu aquela imagem queimando ao fogo. E pisei, moendo bem, até que se desfez em pó, e o seu pó lancei no ribeiro que descia do monte, para mandar embora aquela praga, não é? Senão Deus, que estava irado, poderia destruir o povo. Também em Tabara, em Emassá e em Quibrote Hatavá, provocasse muito a ira do Senhor. Quibrote Hatavá foi o desejo que eles tiveram de comer carne, e esse nome Quibrote Hatavá significa túmulo das concupiscências, não é? O túmulo dos desejos, sepulcro da concupiscência, o sepulcro dos desejos, né? O túmulo dos desejos, e provocasse muito a ira do Senhor. Quando também o Senhor vos enviou desde Cades Barneia, dizendo, subi e possuí a terra que vos tenho dado, rebelde fosse ao mandato do Senhor vosso Deus, e não cresces, e não obedecesse sua voz. Note quantas vezes esse povo provocou a ira do Senhor. Verso 24, rebelde fosse contra o Senhor desde o dia em que vos conheci. Povo duro, povo obstinado, povo rebelde, não é? Deus poderia tê-los destruído a todos. Então não era pela justiça deles que eles estavam entrando na terra, não era pela sua retidão, pelo contrário. E prostrei-me perante o Senhor aqueles 40 dias e 40 noites que estava prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir. Se não fosse a intercessão de Moisés, há muito que esse povo teria sido destruído. Verso 26, e orei ao Senhor, dizendo, Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com mão forte. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. O apelo de Moisés era para que Deus se lembrasse do concerto que ele, Deus, e da promessa que ele, Deus, havia feito a Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza desse povo, nem para a sua impiedade, nem para o seu pecado. Quer dizer, Moisés clamou por misericórdia, intercedeu pelo povo, lembrando Deus, pedindo Deus que se lembrasse do concerto com Abraão, Isaque e Jacó, para que o povo da terra também onde tirasse, não diga, olha o segundo argumento de Moisés, porquanto o Senhor não pôde introduzir na terra, que lhes tinha falado, e porquanto os aborreceu, os tirou para matar no deserto. Então o argumento de Moisés para com Deus foram dois. Primeiro, para que Deus se lembrasse da promessa que ele havia feito a Abraão, Isaque e Jacó. E segundo, para que os egípcios, o povo a qual Deus tirou eles do meio, amanhã ou depois não viesse dizer, está vendo? Deus não podia pô-los na terra, matou a todos. Então, Moisés apela para a promessa de Deus feita a Abraão, Isaque e Jacó, e Moisés apela para que o nome de Deus não fosse blasfemado ou falado mal, que o nome de Deus fosse santificado. Não que o povo merecesse, mas pela própria honra do próprio Deus, pela grandeza do próprio Deus, que Deus perdoasse esse povo e não os matasse. Verso 29, todavia são eles o teu povo e a tua herança que tu tiraste com grande força e com o teu braço estendido. Senhor, o Senhor já fez, o Senhor já os tirou, o Senhor já os libertou. Senhor, leva eles à terra, não é? E Deus vai ouvir a voz de um homem, Deus vai ouvir a Moisés. E assim termina o capítulo 9. Moisés lembrando as rebeliões, a rebelião no Horebe, as murmurações em Cádiz,
o desejo que Deus tinha de os destruir, mas a intercessão dele, Moisés pedindo que o povo não fosse destruído. E aí Moisés também vai falar da segunda tábua das leis, porque a primeira ele quebrou, depois de passar 40 dias. Agora vai de novo. Naquele mesmo tempo me disse o Senhor, capítulo 10. Naquele mesmo tempo me disse o Senhor, alisa 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e sobe a esse monte e faz uma arca de madeira. É a arca do concerto. E naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebrasse, e as porá na arca. Tá vendo? Então Moisés lavrou 2 novas pedras, sobe novamente com as pedras. Deus promete que vai escrever, mandou ele fazer uma arca, a arca do concerto. Assim fiz uma arca de madeira de cetim, e alisei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas na minha mão. Moisés agora sobe com 2 tábuas limpas, né? Como ele mesmo diz, que ele pegou as tábuas, né? Alisou essas 2 tábuas. Moisés mesmo alisou e subiu. Verso 4, então escreveu o Senhor nas tábuas conforme a primeira escritura. Tudo que está acontecendo, Moisés está lembrando que você passou em Êxodo 32, 33 e 34. Por isso que nós dizemos que Deuteronômio é um resumo dos 4 primeiros livros. Quem lê Deuteronômio já está lendo o que se passou nos outros livros. Então escreveu o Senhor nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos que o Senhor vos falara no dia da congregação no monte, no meio do fogo, o Senhor me deu a mim. Então era a segunda vez que Deus dava os 10 mandamentos. E virei, me desci do monte, e pus as tábuas na arca que fizera, e ali estão como o Senhor me ordenou, na arca de madeira de cetim, depois foi coberta com ouro, né? A arca de madeira de cetim lembra Jesus, o carpinteiro, não é? Depois coberta por ouro, por dentro e por fora, lembra a divindade, né, do Pai e do Espírito Santo. Então a arca, muita gente vê a trindade. Por fora, a grandeza de Deus, a realeza de Deus. A madeira, o Cristo. E por dentro, o Espírito Santo. Então, partiram os filhos de Israel de Beerote, Bené, Jacá e Amocera, e ali faleceu Arão, e foi sepultado. Deus mesmo assim permitiu que Arão fosse sacerdote, mas Arão também morre no deserto. E Eliezer, seu filho, administrou o sacerdócio em seu lugar. Dali partiram de Gudota, e de Gudota ao Jobatá, terra de ribeiros de água. No mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca do concerto do Senhor. Esse é o trabalho dos levitas, levar os móveis, principalmente dos gersonitas, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Então os levitas foram separados para conduzir a arca do Senhor. Diz que a arca ia na frente do exército de Israel. Pelo que Levi, com seus irmãos, não tem parte na herança, ou seja, a tribo Levi não tem uma tribo Levi específica, né? Ela está espalhada em 48 cidades no meio das 12 tribos de Israel. E o Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem dito. E eu estive no monte, como nos dias primeiros, 40 dias e 40 noites. E o Senhor me ouviu ainda por essa vez, e não quis o Senhor destruir-te. Amados, se não fosse a intercessão desse homem Moisés, o povo de Israel teria há muito sido destruído. Porém, o Senhor me disse, levanta-te e põe-te a caminho diante do povo, para que entre e possua a terra que jurei a seus pais dar-lhes, não é? Então a intercessão de Moisés os preservou. Por isso que nós devemos aprender com Moisés
interceder pelos nossos familiares, principalmente por aqueles que ainda não conhecem a Deus, para que Deus tenha misericórdia e eles se convertam e assim possa vir e servir ao Senhor. Vamos continuar capítulo 10, verso 12, a exortação à obediência. Moisés exorta várias vezes o povo e a nova geração para obedecer ao Senhor, para não fazer como seus pais, que foram rebeldes contra o mandato do Senhor. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas ao Senhor teu Deus e ande em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então, capítulo 10, verso 12, resume o que Deus pedia de Israel e é o que Deus pede de todos nós. Vamos lá. Primeiro, que temas ao Senhor. Segundo, que andes em todos os seus caminhos. Terceiro, que o ames ao Senhor. Quarto, que o sirvas ao teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Não é? 4 coisas que Deus pede. O seu temor, que andemos com Ele, que o amemos, que o sirvamos com todo o nosso coração. E podemos dizer, a quinta está no verso 13, e que guardemos os mandamentos, seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Então, 5 coisas. Vamos lá. Que nós o temamos. O temor do Senhor é o princípio de sabedoria. Que nós andemos com Ele em todos os caminhos. Que nós o amemos. Que nós o sirvamos e que nós guardemos os seus mandamentos. Está aqui, ó. Agora, pois, ó Israel, vou ler de novo, verso 12. Que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas ao Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Verso 14. Eis que os céus e os céus do céu são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nele há. Moisés lembra que Deus é o dono de tudo. Deus é o dono dos céus dos céus, não é? Pode ir até o terceiro. Céu, dos céus, que o Senhor é o dono de tudo, e a terra e tudo que nela há. Por isso que Deus pode lançar o povo, por isso que Deus pode mandar Israel ser espada do seu juízo contra aquele povo e eliminá-los, porque Deus é dono de tudo. Verso 15. Então somente o Senhor tomou prazer em teus pais para os amar. Note que tudo, o relacionamento de Deus com o povo, é um relacionamento de amor. A vós, somente eles, escolheu depois deles, de todos os povos, como nesse dia se vê. Então Deus os escolheu entre todos os povos e eles podiam ver. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração. Aqui Moisés já fala da circuncisão, não da carne, mas a circuncisão do coração. Como é importante o coração circuncidado para obedecer a Deus. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração. Não era o prepúcio do membro masculino, mas do coração. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureceis a vossa cerviz. Não deveriam ter cerviz dura, mas cerviz para servir ao Senhor. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Deus é o Deus dos deuses. Deus é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, não é? No Apocalipse apresenta como Senhor dos senhores, Rei dos reis é o Senhor Jesus. E aqui, o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas,
Ou seja, Deus não se deixa vender pelo suborno, né, por recompensas. Verso 18, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Olha que Deus maravilhoso. Deus dos órfãos, Deus das viúvas, Deus do estrangeiro, que faz justiça ao órfão, à viúva, ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Pelo que amareis o estrangeiro, pois fosse estrangeiro na terra do Egito. É comum algumas nações se aborrecer de estrangeiros, né? O Japão, por exemplo, é uma nação que qualquer pessoa mesmo descendente de japonês que volta, eles chamam de gajin, quer dizer estrangeiro, né? Os Estados Unidos também, os americanos mais puros, não gostam muito de estrangeiro, querem construir muro e outras coisas para o estrangeiro não entrar. Mas Deus é o Deus que ama o estrangeiro e manda o povo amar o estrangeiro. O Brasil recebe muito bem os estrangeiros, o brasileiro gosta de estrangeiro. Isso é bom, porque Deus ama o estrangeiro. Pois fosses estrangeiro na terra do Egito, ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, a ele te chegarás e pelo seu nome jurarás. Ou seja, o nome de Deus estaria no meio deles. Então eles deviam temer, servir, se achegar a Deus e até qualquer coisa, que voto que eles fizessem em nome de Deus. Verso 21, ele é o teu louvor e o teu Deus que faz essas coisas grandes e terríveis, coisas que os teus olhos têm visto, todos os milagres que Deus operou, todas as pragas, todo o cuidado de Deus para com eles nos 40 anos, que a roupa não envelheceu, os pés não incharam. Ele era o louvor deles. O povo deveria louvar, adorar a Deus por todas as suas maravilhas, pelo seu cuidado com eles 40 anos, pelos livramentos, pela vitória que Deus lhes dava. Ele é o louvor e o teu Deus que faz essas coisas grandes, terríveis, coisas que os teus olhos têm visto. Verso 22, com 70 almas, Deus vai lembrar eles. Quantas almas eles eram quando desceram ao Egito? Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito. Jacó, seus 12 filhos, ele, suas mulheres, as mulheres, seus filhos, os netos que já haviam nascido, seus filhos, fora José, Efraim e Manassés, que já estavam no Egito. Quando eles chegaram ao Egito, eles eram apenas 70 almas. 70 almas. Agora, quando eles saem do Egito, só os homens de guerra contavam 603.550. Mesmo depois de morrer alguns no deserto, essa nova geração contava 601.000 homens. Quem é que preservou essa nação? Quem é que fez com que eles crescessem, se multiplicassem? A multiplicação deles era tanta que até os egípcios se preocuparam que se os inimigos viessem, Israel podia ficar do lado dos inimigos e os egípcios perdiam. Por isso Faraó começou a os oprimir. Então Deus vai lembrar, verso 22 do capítulo 10, com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas do céu, como uma verdadeira multidão. Que maravilha, só Deus é que pôde fazer isso, multiplicá-los e fazê-los eles tão grande, tão numeroso, que até os egípcios se preocuparam. Mas Deus quer lembrar, ei, vocês eram 70 almas, dá uma olhada agora nessa multidão. Quem é que fez isso? Quem pôs vocês como as estrelas do céu sem multidão? Que era a promessa de Deus a Abraão. Olha para as estrelas do céu, vê se você pode contar. Assim será a tua descendência. Olha para a areia do mar, vê se você pode contar, assim será a tua descendência. Olha para o pó da terra,
Vê se você pode contar, assim será a tua descendência. E era isso. Eles eram agora uma grande multidão, como as estrelas do céu. Quem fez isso? Deus. Eles deveriam ser gratos a Deus. Então Moisés lembra a rebelião, lembra as novas tábuas, exorta eles à obediência, à fidelidade a Deus, a reconhecer a grandeza de Deus e tudo que Deus fez, chamando a atenção deles para temer, para andar em seus caminhos, para amar, para servir e para guardar os seus mandamentos e se achegarem a Deus em pureza de coração. Com isso nós terminamos capítulo 9 e 10, Deuteronômio. Estude os outros vídeos que nós fizemos. Quem esteve convosco, o pastor Eugênio Piacentini. Ajude-nos a divulgar esse canal, que ele seja de bênção para você, para os seus amigos, familiares, para todos aqueles que se interessam em estudar mais a Bíblia e conhecê-la melhor. Que Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja convosco, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém e amém.